O São Paulo hoje decide uma vaga pela primeira vez com o Crespo com torcida no estádio, né? Na Libertadores. Ele vai conhecer, enfim, o que é o Morumbi com torcida em uma noite de Libertadores, que é um negócio muito importante para o torcedor são paulino. O treinador comandou o São Paulo na campanha de 2021, mas só que eram portões fechados por conta da pandemia. E hoje ele está lá no banco com a expectativa de casa cheia contra o Atlético Nacional. O São Paulo tem dúvidas na escalação, Danilo. Depois do empate de 0-0 na Colômbia contra o Atlético Nacional, e foi um empate, sabe lá como. O Atlético Nacional perdeu 2 pênaltis, chutou 2 bolas na trave. Mas tem uma dúvida ali no meio. Alisson, Lucas ou Rodriguinho? É a principal dúvida do São Paulo. Eu, no lugar do Crespo, continuaria mantendo a base que jogou nos últimos jogos, mesmo que tenha jogado mal na Colômbia. Continuaria com o Lucas no banco de reservas como opção. Eu acho até que a tendência é outra. Eu acho que o Lucas vai entrar hoje, mas eu, no lugar do Crespo, deixaria o Lucas como opção para ter um time com mais vigor físico, com mais intensidade no meio de campo para disputar com o Atlético Nacional. Vamos lembrar que o Atlético Nacional nessa Libertadores não fez absolutamente nada fora de casa de pontos. Eu sei que o grupo deles era difícil, eu sei que em outros momentos o Atlético Nacional chegou perto de pontuar ou chegou perto de incomodar os adversários, no caso o Inter, no caso o Bahia, mas ainda acho que o São Paulo tem tudo para vencer essa partida de hoje. Uma partida difícil, sim, mas num ambiente que com certeza o Crespo vai se emocionar, um Morumbi lotado, fazendo muita festa. Vai ter o tal do corredor de fogo lá na porta do estádio, com uma certa distância, porque a Conmebol às vezes não permite, né, festa tão perto assim. O Paulo fez um cerco, né? Cerco de mediu lá quanto que pode. Para não ser multado. Então eu acho que vai ser um ambiente muito bonito e eu realmente confio que o São Paulo hoje passa do Atlético Nacional, priorizaria o meio de campo com intensidade e vigor físico para enfrentar o Atlético Nacional, Tironi. Casão, não vai ser essa moleza não, né? Empatou lá, sabe lá como, o time do Atlético é um bom time e o São Paulo precisa vencer. Não vai ser fácil, mas eu acho que o São Paulo é favorito, tem tudo para classificar. Vai jogar em casa, o ambiente é muito favorável, o time é muito bom, tá numa fase boa, o São Paulo tá numa fase boa nas mãos do Crespo, e eu acho que o São Paulo tem tudo para vencer a partida e passar para a próxima fase. Mas assim, é isso que o Danilo falou, eu também entraria com um time mais robusto para ver o que vai acontecer, sabe? Eu não entraria já com tudo para cima, com um time mais ofensivo. Eu entraria com um time para tentar dominar o jogo, encurralar o Atlético Nacional de Medellín e depois colocar, por exemplo, o Lucas para acelerar, para ter intensidade ofensiva, para ter arranque, para pegar o time desprevenido, o adversário desprevenido. Eu não sei como vai acontecer. Esse time do Atlético de Medellín, ele é um time estranho. É um bom time, a camisa é pesada, tem história na Libertadores e pode complicar o São Paulo como já complicou em outras vezes. Eu fiz semifinal, São Paulo e Atlético de Medellín, foi quando o Borja fez 2 gols aí no Morumbi, depois fez gol lá em Medellín também, acabou vindo pro Palmeiras por causa disso, né? Que ele fez 5, 6 gols em 4 jogos, o Borja naquela época. Então é um time para ficar atento, mas eu acho que o São Paulo está numa fase que pode entrar com confiança e segurança para vencer a partida. Mas tem que ter cautela inicial, na minha opinião. Não pode ser surpreendido no início, sabe? De repente entra com tudo, toma um gol, o ambiente muda completamente, vira uma pressão do caramba. Pois é, o time do Atlético Nacional é perigoso, embora seja mais perigoso em casa, né? Não perdeu nenhum jogo em casa na fase de classificação da Libertadores e nem nas oitavas, que empatou, mas em compensação fora de casa perdeu todos na primeira fase da competição, mas o grupo não era simples, né? Era um grupo complicado, era um grupo muito difícil na primeira fase, mas ganhou todos em casa. E a boa notícia estatística para o São Paulo é que nas oitavas de final da Libertadores, das últimas 8 vezes que esteve na semifinal, nas oitavas de final da Libertadores, nessas condições, decidindo em casa, o São Paulo passou. Tá aí, ó, 2007, ele foi eliminado. A última vez que foi eliminado foi isso. Depois, contra o Nacional do Uruguai, passou em 2008. Em 2010, passou pelo Universitário. Em 2013, foi eliminado pelo Atlético Mineiro, perdendo as 2. Em 2015, eliminado pelo Cruzeiro. Em 2016,
São 5 das 8, então, né? Exatamente. 5 das 8. Essa tela que vocês estão vendo aí são as duas condições, né? Quando jogou fora, quando jogou em casa e tudo mais, certo? Então, quando ele joga em casa, ele normalmente consegue a classificação, é o que apontam esses números aí. E a sequência, o São Paulo tem uma sequência muito interessante dentro do Morumbi na Libertadores. Com o Crespo são 100% de aproveitamento no Morumbi e defende uma invencibilidade de 16 jogos na Libertadores. São 8 jogos em casa com 4 vitórias e 4 empates. Está aí os números do São Paulo no Morumbi na Libertadores. Então essa é a... 100% não, né? Mas está invicto. Não está 100%, mas está invicto, exatamente. Porque teve empate em casa contra o Lima e tudo mais. Bom, tem essa é a única dúvida, né? O Lucas, que poderia ser o cara que entrasse, talvez seja utilizado no segundo tempo. Ele jogou bem contra o Sport, fez gol, inclusive, mas ainda não está 100%. E tem outra questão, outra possibilidade seria utilizar não o Lucas como atrás dos atacantes, como um atacante mesmo, um dos dois atacantes, né? Luciano e Lucas, André O André Silva não vive a melhor fase dele, né? Não vive a melhor fase, então... Porque assim, o Luciano vai ser um atacante, então há um lugar para um outro aí. A questão é, antes ou depois? Porque pode ter pênaltis. Sim. São Paulo no drama dos pênaltis, né? Vai batendo pênalti muito mal. O Lucas pode Até ser um por isso batedor também, essa questão do quanto que o jogo vai durar é que eu apostaria no Lucas começando no banco. E também porque o Lucas está voltando de lesão, ainda não conseguiu jogar 90 minutos num alto nível depois que voltou dessa lesão. Uma lesão que, aliás, demorou bastante para o Lucas recuperar. Então, por isso que eu apostaria no Lucas como opção, não como titular. E eu acho que o Atlético Nacional ele vai jogar firme, assim, sabe? Então, é bom que o São Paulo consiga competir nesse aspecto físico. O Atlético Nacional dominou o São Paulo lá na Colômbia e na trave, não deu, sei lá o que aconteceu para não sair vencendo. Então, acho que hoje chega no Morumbi com 15 minutos fechadinho, especulando um pouco, e aí provavelmente vai se apresentar para o jogo. Tem uma outra questão que aconteceu no jogo de ida lá e que espero que não aconteça no jogo da volta. A torcida do São Paulo foi bastante hostilizada no Atanásio Girardot, teve briga, a torcida independente teve que proteger os outros jogadores no muque ali. E a torcida do Atlético Nacional fez uma festança ontem no hotel, com o Rojão na frente do hotel. Olha lá, olha as imagens aí da torcida do Atlético Nacional na frente do hotel Cara, isso não é Medellín, gente. Vocês estão vendo isso aí, não é São Paulo, exatamente. Isso é em São Paulo. Eu fiquei impressionado. Primeiro, assim, com a quantidade de gente, beleza. Tem muitos colombianos que vieram para cá, tem colombianos que já moram aqui, ok. Isso já para mim já seria impressionante. Agora, essa quantidade de fogos, os caras tiveram que ter uma preparação, uma organização que muita torcida aqui do Brasil não consegue ter, cara. Não consegue. Assim, olha o tanto de fogos, olha a festa, as bandeiras, tudo. Então, realmente impressionante o tamanho dessa festa. É um apoio muito grande. A gente se acostuma a ver muitas vezes no Rio de Janeiro, né, que os caras vão para a praia, dominam, já até é um ponto turístico, né, os gringos gostam de ir para o Rio, ficar lá em Copacabana. Em São Paulo não acontece tantas vezes, então chama a atenção, realmente muito bonito. É clima de Libertadores, meus senhores e senhores. Vamos ver como é que vai estar no Morumbi. Como disse o Danilo, a torcida do São Paulo promete fazer a maior recepção já feita e para o time do São Paulo na chegada. Normalmente são uma festa muito, muito, muito legal da torcida do São Paulo nas noites de Libertadores. Essa é uma delas hoje. Promessa de casa cheia, já tem mais de 50 mil ingressos vendidos, Casão. Isso aí, né? Para ser desse jeito, tem que ser bem pré-organizada, certo? Bem pré-organizada. Eu não acho que a torcida do Nacional veio para cá sexta-feira passada para montar essa festa, né? Então eu acho que teve um apoio, um auxílio luxuoso de alguma torcida rival do São Paulo. Local, rival do São Paulo, para ajudar nessa organização, né? Chegar e tá tudo pronto. Porque, olha isso, cara. Concordo com você, Casão. Para organizar isso da... Concordo com você. Oi? Eu concordo com você. Para organizar isso desse jeito direitinho,
teve a ajuda de quem já mora aqui. Porque a torcida, eles vieram de ônibus, de Medellín, vieram de a torcida organizada, viaja, né, do jeito que dá. Demora uns dias para chegar em São Paulo. Saiu quando? Chegou quando? Chegaram e foram organizar desse jeito aí? Não, gente, teve auxílio luxuoso. Tiro de uma outra torcida verde e branca, Casão, será? É possível sim. É possível. Ó, tem uma bandeira aqui em primeiro plano que eu não sei não, tem um escudo ali meio redondo, mas enfim. Então, mas não é uma crítica não, tá? Claro, como é, tudo bem, é assim mesmo. Jogo. É assim mesmo, os times são... Achei legal, só que assim, pô, que organização, só se vieram prontos, tá tudo pronto. Chegaram e montaram ali, não, gente, tá tudo certinho. Vale a pena a colaboração. É isso, é assim mesmo. Torcidas são aliadas umas das outras, algumas de algumas outras. Agora, Danilo, esse jogo vale muito importante porque é mais ou menos um jogo do ano do São Paulo. O São Paulo não vai ser campeão brasileiro, não está mais na Copa do Brasil. Então, passar dessa fase é algo muito importante para o São Paulo. Eu diria até, Danilo, que é importante fora de campo. Porque se o São Paulo não passa hoje, holofotes estarão voltados não mais para o Zubeldia, porque o Zubeldia não está mais lá. Não adianta xingar mais o Zubeldia, que ele já está em Buenos Aires. É verdade. O Crespo todo mundo gosta. Os jogadores, ninguém tem rejeição a nenhum jogador. Vai ser ligado à diretoria, que tem outras questões para resolver, internas inclusive. O clima eleitoral já está forte. A gente pode dizer que houve um princípio de crise interna na diretoria do São Paulo, entre diretoria de futebol e diretoria de comunicação. Vou tentar resumir brevemente o que aconteceu, para quem não acompanhou. No fim de semana, o diretor de comunicação mandou uma mensagem errada, sem querer, num grupo, apagou rapidamente, mas não foi o tempo suficiente, rolou um print. E o que estava escrito nessa mensagem? Vou vazar que o Boca tentou emprestar ao Henrique de graça e o Casares vetou. Essa mensagem foi apagada rapidamente. Boca não é Boca Juniors, Boca é o apelido do Belmonte. E aí... Apelido, detalhe, muito pejorativo, né? Um apelido pejorativo. E aí houve essa discussão, por quê? Os apoiadores do Belmonte entendem que essa mensagem significava a tentativa do diretor de comunicação de prejudicar o Belmonte na narrativa na imprensa, e os apoiadores do Casares disseram que não passava de uma brincadeira ali entre eles mesmos, entre os torcedores do São Paulo, que tudo era uma brincadeira só. O fato é que os apoiadores do Belmonte não engoliram essa questão de brincadeira, pressionaram o Casares, pediram até pela cabeça do diretor de comunicação. Houve ontem uma reunião para selar a paz, tá tudo certo, mas continua esse clima. Belmonte e apoiadores desconfiados. Casares e o diretor de comunicação, não passou de uma brincadeira e tal. Há um clima no ar e lembrando, o Belmonte é colocado internamente no São Paulo como um possível sucessor do Casares para uma eleição que vai acontecer daqui 1 ano e meio mais ou menos. E o Casares tem outros planos. Então já há uma movimentação e aí volta aquela coisa histórica que a gente já viu no São Paulo em outros momentos de Barra Funda contra o Morumbi. O que significa isso? Barra Funda, onde fica o CT do São Paulo, futebol, e Morumbi, onde fica a diretoria social, o conselho. Então sempre tem essas rixas e no momento há quase que um pacto pela paz para que o jogo hoje role normalmente, sem muita rixa. Só que, em caso de derrota, a gente sabe que esse caldeirão pode ferver de novo. Por isso que é bom para o São Paulo que o São Paulo vença hoje por conta de coisas, inclusive fora de campo. Não, é uma questão bem relevante passar de fase para o São Paulo nesse momento. Quem entra em campo também hoje é o Fortaleza, enfrenta o Vélez Sarsfield, porém está muito preocupado com a sua situação no Brasileiro. Está lá na zona de rebaixamento, agora em penúltimo lugar. Olha o chaveamento aí, o Fortaleza está lá em cima no canto direito, encara o Vélez, se passar, encara o vencedor de Peñarol e Racing. Mas a situação do Fortaleza, vamos deixar claro, ela é bem complicada, né? Ele empatou o jogo em casa e vive um drama no futebol brasileiro. Olha os jogos todos aí das oitavas de final na sua tela. Tem hoje então, portanto, Vélez e Fortaleza.
O jogo de ida foi 0x0. São Paulo e Atlético Nacional, que a gente falou bastante. E tem Racing e Peñarol. O Peñarol venceu o jogo de ida por 1x0. Na quarta-feira, amanhã, tem Estudiantes e Cerro Porteño. O Estudiantes está bem encaminhado, venceu fora de casa por 1x0. Internacional e Flamengo. O Flamengo venceu por 1x0 no Maracanã na ida. Na quinta-feira tem LDU e Botafogo. O Botafogo ganhou apertadinho em casa no Newton Santos, vai ter que suar para vencer na altitude. River Plate e Libertad, jogo de ida foi 0x0. O River Plate está razoavelmente encaminhado. E aí, Palmeiras... Razoavelmente encaminhado? Ah, 1x0 gostei, confiança. 1-0 é mais ou menos a situação do São Paulo. Né? Enfrentando um adversário mais fraco. Na sua casa. Justo. E por fim, Palmeiras Universitário, acho que o Palmeiras razoavelmente encaminhado. O Palmeiras tem que tomar muito cuidado, porque afinal tomou de 4x0, o Universitário tomou de 4x0 em casa. Palmeiras, se jogar comigo, com o Danilo, com o Casão lá, ganha. Eu e o Casão dá uma bela dupla de ataque, viu? Acho que é meio que um Flaco Lopes e Vitor Roque, viu, Casão? E na Sul-Americana,